Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Sendo Igreja no Tempo e no Espaço, e está baseada no capítulo 5, versículo 42 do livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, em apenas um versículo e bem curtinho. Leiamos. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Este pequeno versículo é um resumo, bem resumido, é claro, né? Mas completo. Não falta nada nesse resumo sobre a maneira de ser da igreja primitiva, da primeira igreja que existiu, da primeira igreja cristã que existiu, a igreja de Jerusalém. Logo após a ressurreição de Cristo, então aqueles primeiros discípulos começaram a anunciar e a ensinar, e a igreja se expandiu e tornou-se uma grande comunidade espalhada por toda a cidade de Jerusalém. Essa igreja não tinha templo, usavam os espaços, os pátios do templo de Jerusalém, o templo onde se praticava o judaísmo, a religião judaica. Mas, evidentemente, a igreja não usava só o templo. Por isso, diz aqui que ela se reunia de casa em casa. Então, aqui nós temos, como eu disse, o resumo. Era uma igreja que ensinava e anunciava continuamente no templo, de casa em casa, todos os dias. Portanto, uma igreja que existia, que fazia a sua obra, fazia o seu trabalho no tempo e no espaço. Depois da ressurreição, Jesus trouxe uma mensagem preciosa para a sua igreja, na verdade, uma ordem para a sua igreja, no capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 18 até o final, diz aqui: Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a primeira parte do nosso título, Sendo Igreja, é resumida, né? O ser igreja é resumido em ensinar e anunciar. Ensinar e anunciar o quê? Que Jesus é o Cristo. Jesus era um nome muito comum naquela época. Ele significa o Senhor salva. Quando o anjo anunciou a Maria que ela ia ter um filho concebido pelo Espírito Santo, ele disse a ela: você vai dar a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Senhor salva. É um nome composto do nome de Deus, Yahvé, né, com o verbo salvar. Então, o Senhor salva. Mas a mensagem era, o que era anunciado, o que era ensinado aqui: Jesus é o Cristo. A palavra Cristo
é uma palavra que vem direto do grego, que significa ungido, e é uma tradução da palavra que nós temos lá no Velho Testamento. Aliás, o Velho Testamento era a Bíblia que aqueles primeiros cristãos liam. Messias. Messias, em grego, é Cristo, em português, ungido. Isto é, a pessoa que Deus enviou ao mundo para ser o Salvador do mundo. Então, a pregação, o anúncio da igreja, o ensino da igreja é que Jesus é o Cristo. Esse Jesus que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, que morreu na cruz em Jerusalém, que ressuscitou, ele é o Messias, o Cristo, aquele que Deus enviou para salvar o mundo. E ele mesmo disse isso. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ser igreja é anunciar, é ensinar que Jesus é o Salvador do mundo. Essa é a missão da igreja. Por isso Jesus disse, vocês têm que ir a todo mundo e anunciar, fazer discípulos, ensinar. Mas o versículo diz que aquela igreja ensinava e anunciava todos os dias no templo e de casa em casa. E aí nós temos a noção de tempo e de espaço. Né? A igreja não estava limitada pelo tempo e não estava limitada pelo espaço. Mesmo não tendo um espaço próprio, não havia templos cristãos naquela época. Os templos cristãos surgiram talvez no segundo, terceiro século, começaram a surgir edificações que eram específicas para o culto cristão. Então, a maioria da igreja se reunia de casa em casa. Há um momento no livro de Atos que diz que a igreja de Jerusalém tinha mais de 5.000 membros. Então, uma grande comunidade. Mesmo no pátio do templo, seria difícil reunir esse povo todo. E também não seria possível convocá-los para uma hora só, um momento só. Então, esse povo se espalhava pelas casas, se reunia nas casas e todos os dias e todas as horas do dia. No livro de Atos nós vemos fatos, eventos narrados acontecendo com a igreja em várias horas do dia, até de madrugada. Então, todos os dias, no templo, de casa em casa e no templo, quer dizer, em todos os espaços possíveis. Isso vai contra o que a imensa maioria dos cristãos pensa hoje. Eles pensam num grupo que se reúne em determinado lugar, em determinada hora. Então, para a maioria dos cristãos hoje, igreja é algo que acontece num lugar específico, numa hora específica. Quer dizer, igreja não é para todos os lugares e igreja não é para todo o tempo. Como eu disse, isto vai contra a experiência da igreja primitiva. E a igreja primitiva é o nosso modelo. Nós deveríamos hoje imitar a igreja primitiva, fazer como eles faziam. Então, ser igreja no tempo e no espaço. Não existe um botão para desligar você da sua fé, de ser cristão. Você é cristão o tempo todo, 24 horas por dia, todo o tempo. E a igreja é justamente o corpo de Cristo, o ajuntamento dos cristãos,
a comunidade dos crentes no Senhor Jesus, que existe 24 horas por dia, e que nessas 24 horas do dia está testemunhando, anunciando, pregando que Jesus é o Cristo. Que também não se restringe a um determinado lugar. Quantas vezes nós nos referimos à igreja? Eu vou à igreja. E estamos pensando e falando de um lugar. De um lugar cujas portas ficam fechadas na maior parte do dia. Aliás, que nem abre as portas todos os dias. Não é? Mas o espaço da igreja é o mundo, é a cidade, são as ruas, é o seu local de trabalho, é a sua escola. Esse é o seu espaço de ser igreja, porque a igreja é você. A igreja não é um templo, não é um edifício, não é uma construção. A igreja são os crentes, aqueles que creem em Jesus. Portanto, não é possível ser igreja sem ensinar e pregar, e não há limites para ensinar e pregar. Não há limite no tempo e não há limite no espaço. A localização da igreja é onde você estiver, e o tempo de ser igreja é quando você estiver. Que Deus nos abençoe.